Iniciação Antiga e Moderna. Capítulo 2. O altar de bronze e o lavabo. O altar de bronze estava localizado no átrio, no lado de dentro do portão oriental, e era usado para o sacrifício de animais durante o serviço do templo. A ideia de usar bois e cabras no sacrifício parece-nos uma barbaridade, e não poderíamos compreender que eficácia poderia haver nesse procedimento. A Bíblia confirma esse ponto de vista quando diz que Deus não deseja sacrifícios, e sim um espírito de arrependimento e um coração contrito, pois Ele não sente prazer nos sacrifícios de sangue. À vista desse fato, parece estranho que os sacrifícios tenham sido determinados. Contudo, devemos considerar que nenhuma religião pode elevar aqueles a quem determinados ensinamentos estão designados se estiverem distantes do seu entendimento intelectual ou moral. Para um trabalho bárbaro, a religião deve ter certos traços bárbaros. Uma religião de amor não seria atraente para esse povo. Por isso, foi-lhe dada uma lei que exigia olho por olho, dente por dente. No Velho Testamento não há menção da imortalidade, porque essas pessoas não poderiam entender um céu nem aspirá-lo. Amavam as posses materiais e, por isso, foram instruídas que, se procedessem corretamente, elas e sua descendência habitaria na terra para sempre, e seu gado se multiplicaria, etc, etc. Adoravam as posses materiais e sabiam que o crescimento de seus rebanhos ocorriam pela graça de Deus, e os favores concedidos por Ele eram uma decorrência dos méritos de cada um. Agiam corretamente na esperança de uma recompensa neste mundo. Também eram dissuadidos de praticar o mal, e ensinavam-lhes que uma punição imediata ocorreria como consequência dos seus pecados. Era o único processo que entendiam. Não podiam fazer o bem pelo sentido do próprio bem, nem poderiam entender o princípio de se tornarem eles próprios sacrifícios vivos, e provavelmente sofreria tanto a perda de um animal quando cometia um pecado, como nós sofremos as dores da consciência pelos nossos erros. O altar era feito de bronze, um metal não encontrado na natureza, que consistia de uma liga de cobre e zinco feita pelo homem. Simbolicamente é mostrado que o pecado não estava previsto em nosso esquema evolutivo, constituindo uma anomalia na natureza, tanto quanto suas consequências, isto é, a da dor e a morte simbolizadas pelas vítimas sacrificadas. Enquanto o altar foi feito de um metal artificialmente composto, o fogo que ardia sempre sobre ele era de origem divina e conservado aceso de ano para ano com o mais perfeito zelo. Nenhum outro fogo jamais foi usado, e podemos mencionar como exemplo o caso de 2 sacerdotes presunçosos e rebeldes que ousaram desobedecer essas ordens usando um fogo estranho. Em consequência, encontraram morte horrível e instantânea. Também para nós, uma vez que tenhamos feito o juramento de aliança com o mestre místico, o eu superior, será extremamente perigoso desprezar os preceitos que nos foram dados. Quando o candidato aparece na porta oriental, encontra-se pobre, nu e cego. Naquele momento é uma pessoa que inspira pena, necessitando ser vestida e trazida para a luz. No entanto, isto não pode ser realizado imediatamente no templo místico. Durante o período da sua marcha, da completa nudez até receber as vestes sacerdotais, há uma longa e difícil caminhada. A primeira lição que lhe é ensinada é que o homem progride somente através de sacrifícios. Na iniciação mística cristã, quando Cristo lava os pés dos seus discípulos, a explicação dada é que se não fosse pela decomposição dos minerais que alimentam o reino vegetal, não haveria vegetação. Se não houvesse vegetais para a alimentação dos animais, estes não poderiam sobreviver, e assim sucessivamente. O superior necessita sempre de sustentar o inferior. Por esse motivo, o homem tem uma dívida contraída para com eles, e, como consequência,
o Mestre lava os pés dos seus discípulos, simbolizando nesse serviço humilde o reconhecimento de que eles o havia servido como um degrau para que pudesse alcançar algo superior. De modo semelhante, quando o candidato é levado ao altar de bronze, aprende a lição que o animal é sacrificado em seu benefício, dando o seu corpo para alimentação e sua pele para vestimenta. Além disso, ele vê a nuvem densa de fumaça flutuando sobre o altar e percebe dentro dela uma luz. Mas esta é muito tênue e tão envolvida pela fumaça que não lhe serve como guia permanente. Seus olhos espirituais são fracos. Portanto, ele não deve expô-los imediatamente à luz das mais elevadas verdades espirituais. O apóstolo Paulo ensinou-nos que o tabernáculo do deserto era uma sombra das boas coisas que virão. Por esse motivo, deve ser interessante e proveitoso ao candidato que vem ao templo nos tempos atuais compreender o significado do altar de bronze com os sacrifícios e a queima de carne. Para que possamos entender esse mistério, precisamos primeiramente absorver a grande ideia absolutamente essencial que o fundamento de todo misticismo verdadeiro está dentro de nós e não fora de nós. Anjos Silêncios diz a respeito da cruz, abre aspas, ainda que Cristo nascesse 1000 vezes em Belém, se não nascer dentro de ti, tua alma ficará perdida. Em vão olharás a cruz do Gólgota, a menos que dentro de ti ela seja novamente erguida. Fecha aspas. Esta ideia deve ser aplicada a cada símbolo e a cada fase da experiência mística. Não é Cristo externo que salva, mas o Cristo interno. O tabernáculo foi construído em determinada época, como pode ser visto claramente na memória da natureza por aqueles cuja visão interior está suficientemente desenvolvida. Porém, ninguém deve esperar qualquer ajuda do símbolo externo. Devemos construir o tabernáculo dentro de nossos corações e de nossa consciência. Devemos vivenciar como uma real experiência interna o ritual completo do serviço lá demonstrado. Devemos ser ambos, o altar dos sacrifícios e o animal sacrificado sobre ele. Devemos ser igualmente o sacerdote que imola o animal e o próprio animal imolado. Mais tarde, aprenderemos simultaneamente a identificar-nos com o lavabo místico e a lavar-nos em espírito dentro dele. Em seguida, devemos entrar por detrás do primeiro véu, servir na câmara oriental e prosseguir através de todo o serviço do templo até tornarmos-nos o maior de todos esses antigos símbolos, a glória de Shekinah, ou isto nada nos servirá. Em resumo, antes que o símbolo do tabernáculo nos possa realmente ajudar, devemos transferi-lo do espaço do deserto para um lar no nosso coração. Ao convertermos-nos no todo que aquele símbolo representa, teremos alcançado o verdadeiro significado da espiritualidade. Comecemos a construir em nosso coração o altar dos sacrifícios, primeiramente para que nele possamos imolar nossas más ações e também expiá-las na crucificação do remorso. Isto se realiza no moderno sistema de preparação para o discipulado, por um exercício que executa à noite e que foi cientificamente designado pelos hierofantes da Escola de Mistérios Ocidental para o crescimento do aspirante no caminho que conduz ao discipulado. Outras escolas de mistérios ensinaram exercícios similares, mas este difere de todos os métodos anteriores num ponto particular. Depois da explanação do exercício, daremos a razão desta grande e importante diferença. Este método especial tem um alcance tão duradouro e efetivo que capacita as pessoas a aprender agora não somente as lições comuns da vida, mas a alcançar um desenvolvimento que de outro modo só poderia ser atingido através de muitos renascimentos. À noite, quando nos retiramos para descansar, devemos nos relaxar completamente o corpo. É muito importante que assim se faça, pois se alguma parte do corpo permanecer tensa, o sangue não poderá circular livremente e ficará sob pressão.
como todo desenvolvimento espiritual depende do sangue, o esforço para atingir o crescimento anímico não será alcançado enquanto qualquer parte do corpo estiver sob tensão. Quando esse completo relaxamento é alcançado, o aspirante à vida superior começa a rever as cenas do dia, e essa retrospecção deve ser iniciada com as ocorrências da noite, depois as da tarde, terminando com as da manhã. Isto é, ele as revive em ordem inversa. Primeiro as cenas da noite, seguem-se as da tarde e, por fim, a da manhã. A razão disto é que no instante do nascimento, quando a criança inala a sua primeira respiração, o ar respirado pelos pulmões carrega um quadro do mundo exterior e, conforme o sangue flui pelo ventrículo esquerdo do coração, cada cena fica gravada, minuto por minuto, no átomo semente ali localizado. Cada inspiração traz consigo novas imagens que ficam gravadas naquele pequeno átomo semente, um registro de cada cena e de cada ação praticada durante toda a nossa vida, desde o primeiro alento até o último suspiro. Após a morte, esses registros formam uma base de nossa existência purgatorial. Sob as condições do mundo espiritual, sofreremos dores de consciência tão agudas que são inacreditáveis. Sofremos pelos erros cometidos e assim nos sentimos desencorajados de repeti-los. Do mesmo modo, a alegria pelos bons atos praticados impele-nos a seguir o caminho da virtude em vidas futuras. Porém, na existência pós-mortem, esse panorama é revisto na ordem inversa, a fim de mostrar primeiramente os efeitos e depois as causas que as geraram. Isso para que o espírito possa aprender como a lei de causa e efeito funciona na vida. Por esse motivo, o aspirante que está sob a orientação científica dos irmãos maiores da Ordem Rosa Cruz recebem ensinamentos para realizar os exercícios noturnos na ordem inversa, julgando-se diariamente, e assim escapar do sofrimento do purgatório após a morte. Mas devemos ter consciência de que não haverá mérito algum se contemplarmos passivamente os atos do dia. Não é suficiente rever uma cena em que tenhamos ofendido alguém e dizer simplesmente: "Sinto muito o que fiz, desejaria nunca ter feito." Nesse momento, deveríamos considerar que somos o animal sacrificado jazendo sobre o altar dos sacrifícios, a menos que consigamos sentir em nosso coração o divino fogo ardente do remorso queimando até o mais profundo do nosso ser, devido aos males praticados durante o dia, nada alcançaremos. Durante a antiga dispensação, todas as oferendas a serem sacrificadas eram friccionadas com sal antes de colocadas no altar dos sacrifícios. Todos sabemos como dói e queima quando acidentalmente algum sal cai num ferimento recente. Esse salgamento nos sacrifícios dos antigos templos de mistérios simbolizava a intensidade da dor que devemos sentir quando nós, como sacrifícios vivos, colocamos-nos sobre o altar dos sacrifícios. É o sentimento do remorso, o profundo e sincero arrependimento pelo que fizemos, que erradica o registro do átomo semente, deixando-o limpo sem manchas. Assim como na antiga dispensação os transgressores eram perdoados quando traziam uma oferenda para ser queimada e depositada no altar dos sacrifícios, assim também nós, nos tempos atuais, pelo caráter científico do exercício de retrospecção, eliminamos os registros dos nossos pecados. É uma conclusão lógica que não poderemos continuar noite após noite a executar esse sacrifício vivo sem nos tornarmos melhores, porque devemos deixar pouco a pouco de cometer erros nos quais nos ocupamos no exercício noturno. Por isso, em acréscimo à eliminação de nossas faltas, o exercício leva-nos a um nível mais alto de espiritualidade, que de outra forma não poderíamos alcançar em nossa atual vida terrestre. Também é interessante notar que quando uma pessoa cometia um grave crime e chegava ao santuário, encontrava proteção à sombra do altar dos sacrifícios, pois ali somente o divino fogo ardente podia julgar.
Ela escapava das mãos dos homens, mas colocava-se nas mãos de Deus. De modo semelhante, o aspirante que reconhece suas faltas todas as noites, aproximando-se do altar do julgamento vivente, alcança também o santuário pela lei de causa e efeito, e mesmo que seus pecados sejam escarlates, ficarão tão brancos como a neve. O lavabo de bronze. O lavabo de bronze era uma grande bacia sempre cheia de água. Diz-se na Bíblia que ela ficava apoiada às costas de 12 bois também feitos de bronze, sendo que suas partes traseiras estavam voltadas para o centro do recipiente. Entretanto, na memória da natureza, vê-se que esses animais não eram bois, mas representações simbólicas dos 12 signos do zodíaco. A humanidade estava dividida em 12 grupos, um para cada signo zodiacal. Cada animal simbólico atraía um raio particular. E tal como a água benta usada atualmente nas igrejas católicas é magnetizada pelo padre durante a cerimônia da consagração, também a água deste lavabo era magnetizada pelas divinas hierarquias que guiavam a humanidade. Não pode haver dúvida quanto ao poder da água santa preparada por uma personalidade forte e magnética. Ela transfere para a água os eflúvios do seu corpo vital, e as pessoas, ao usá-la, tornam suscetíveis ao seu efeito de acordo com o grau de sensibilidade de cada uma. Assim também, a água do lavabo de bronze do antigo templo de mistérios Atlante era magnetizada por hierarquias divinas de imensurável poder e tornava-se potente fator para guiar o povo de acordo com os desejos desses poderosos regentes. Portanto, os sacerdotes sujeitavam-se perfeitamente aos mandatos e ordens de seus guias espirituais invisíveis, e através deles, o povo era guiado cegamente. Era exigido dos sacerdotes que lavassem as mãos e os pés antes de adentrar nos recintos sagrados do tabernáculo. Se essa ordem não fosse obedecida, a morte atingia imediatamente o sacerdote quando entrasse no tabernáculo. Portanto, podemos dizer que a palavra-chave do altar de bronze era justificação, enquanto que a ideia central do lavabo de bronze era consagração. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Temos o exemplo daquele jovem rico que foi até Cristo, querendo saber o que deveria fazer para ser perfeito. Ele assegurava que cumpria a lei, mas quando Cristo lhe ordenou, "Segue-me", ele não o fez, porque possuía muitas riquezas que o retinham e precisava cuidar delas. Como a grande maioria, ele ficaria feliz se pudesse somente escapar à condenação e, como os outros, era demasiadamente tíbio para esforçar-se em alcançar o merecimento através do serviço amoroso e desinteressado. O lavabo de bronze é o símbolo da santificação e da consagração da vida ao serviço. Assim como Cristo iniciou seus 3 anos de ministério através do batismo pela água, assim também o aspirante ao serviço no antigo templo devia santificar-se na corrente sagrada que fluía no mar fundido. É um maçom místico, almejando construir o templo sem ruído de martelo para nele servir, deve também consagrar-se e santificar-se. Deve deixar toda a posse terrena para poder seguir o Cristo interno. No entanto, pode conservar suas posses materiais usando-as com fé e sabedoria, como um sagrado depósito que lhe é confiado. E devemos estar realmente prontos para seguir o Cristo interno quando ele disser, "Segue-me", mesmo que a sombra da cruz surja negra no final do caminho. Sem esta última renúncia da vida pela luz, pelas propostas superiores, não pode haver progresso. Do mesmo modo que o Espírito nasceu sobre Jesus quando ele emergiu da água batismal da consagração, também o maçom místico que se banha no lavabo do mar fundido começa a ouvir suavemente a voz do Mestre dentro do seu próprio coração, instruindo-o nos segredos do ofício que deverá desempenhar em benefício dos seus semelhantes.